Atos, capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos, que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas, pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Todos que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram, dentro de um cesto, pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor. E este lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia, e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também os santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas,
Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou, e viram-lhe todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair, a todas pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi-se notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. No final do capítulo 7 e no início do capítulo 8, iniciou-se a perseguição contra os discípulos ali, depois da morte de Estevão. Só que aí Atos 8 relata a dispersão dos discípulos e o que aconteceu. O evangelho em Samaria, o eunuco, e agora volta a falar da perseguição que se iniciou lá no início do capítulo 8. Versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Como os discípulos saíram de Jerusalém, Paulo lá que guardou as vestes dos que apedrejavam Estevão, no capítulo 7, versículo 58, expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Primeira vez que Saulo é citado lá no capítulo 7. Agora volta a falar de Saulo, no capítulo 9, os discípulos fugiram de Jerusalém, seguiram pregando o evangelho onde eles passavam, e agora Saulo vai se dispor voluntariosamente. Ele se voluntariando, ele não foi enviado pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes, não. Paulo, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote, no final do versículo 1. Para seguir, agora não tem nenhum nós para perseguir aqui em Jerusalém, vamos perseguir eles nos outros lugares. Então ele pediu cartas para Damasco, que era uma cidade ao norte, lá de Jerusalém, para seguir esses. Então a raiva dele era tão grande que ele estava disposto agora a perseguir, mesmo fora de Jerusalém. Em Jerusalém até nós poderíamos entender de uma certa forma. Era um lugar de adoração, era onde estava o templo. Mas a raiva dele, a maldade, o zelo religioso foi tão grande que ele estava disposto a abrir mão do que ele estava fazendo. Vamos perseguir agora esses discípulos. E estava disposto a ir a Damasco. E interessante no versículo 1, e Saulo respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor. Aqui fala discípulos do Senhor. Se tem uma doutrina hoje, no tempo que nós vivemos hoje, de uma ideia de discipulado. Se criar discipulados para estudarem a palavra, ler, né? Mas a ideia de discipulado não é correta. Nós somos discípulos do Senhor, apenas do Senhor. Aliás, nós deveríamos ser, né? Buscar isso. Isso é uma das coisas da nova dispensação. Porque nós sabemos que João Batista, ele tinha os discípulos que seguiam João Batista.
Tinha os discípulos que, quando João Batista pregava no deserto, ele tinha os discípulos dele. Tanto que quando João Batista está preso, eles perguntam, os discípulos de João Batista perguntam para ele se era o Cristo ou ele devia esperar outro. Lucas 7,18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aqueles que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aqueles que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Então aqui, Evangelho, nós sabemos que é judaísmo ainda. João Batista tinha os seus discípulos. Mas João Batista já está encaminhando eles para quem? Para o Senhor Jesus. Vai lá e pergunta para ele se é. João Batista ele não está vacilando aqui quando ele envia os discípulos a Jesus. João Batista tinha essa convicção de que ele era o Cristo. João Batista deu um testemunho disso quando viu ele antes de batizar. Eis o Cordeiro de Deus que tinha pregado o mundo. E João Batista viu o Espírito Santo descer sobre ele. Então, João Batista já estava encaminhando os seus discípulos a Jesus. E no início do nosso capítulo 9, a perseguição de Paulo era contra os discípulos do Senhor. Então, na dispensação da graça agora, o discipulado de homens não existe. Nós somos, todo aquele que se converte, nós somos discípulos do Senhor. O Senhor que vai nos conduzir e vai nos orientar através do corpo de Cristo, através dos dons, assim que nós vamos aprender. Nós cantamos hoje, agora, antes da reunião. Mais o Senhor Jesus queremos aprender. Então, como é que o Senhor vai fazer isso? Através dos dons. Por que eu estou dizendo isso? Porque na dispensação da graça tem muitos versículos que avisam sobre esse problema. O que iria acontecer? Atos 20, 30. E dentre vós mesmos levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, atrair os discípulos após si, Paulo está avisando aqui que depois da partida dele ia acontecer isso. Era certo que acontecesse isso. Versículo 29. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós. O que é a intenção desses homens? Atraírem os discípulos após si. Então nós devemos ter em mente que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Em 1 Corinto, Paulo estava exortando aqueles irmãos porque eles estavam tornando seguidores de homens. Os homens que eram dotados dos dons lá. E Paulo chama isso de carnalidade. Um é de Paulo, o outro de Apolo. Então, o mal dessa dispensação é esse. Porque é uma tendência que todos nós temos. Então, deve ser julgado isso em nós mesmos. E é uma verdade que tem que estar convicta no nosso coração. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. É por isso que nós somos exaltados a julgar as coisas que são faladas. Porque o Senhor vai prover o entendimento para nós a tal ponto que se alguém está falando alguma coisa que não está de acordo, vai ser perceptível aos nossos ouvidos. Né? Nós vamos atentar para isso. Por quê? Porque nós somos discípulos do Senhor. E Pedro também avisa que a palavra vai ser distorcida. 2 Pedro 3, 16. Falando disso como todas em suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. O 17. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados
e descais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele seja dada a glória, assim agora como o dia da eternidade. Então, homens abomináveis e o torcer as escrituras para atrair discípulos após si. Então é um mal que ele é peculiar dessa dispensação. Se alguém está no seu ministério atraindo discípulos após si, tem alguma coisa errada. Pode ser que esse irmão nem esteja fazendo isso de propósito. Tem alguma coisa errada talvez com esse irmão ou com os outros que querem segui-lo, né? Porque nós devemos seguir o Senhor Jesus, nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é tudo para nós. Então, discípulos do Senhor. Versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor do céu. E esse detalhe é muito importante. Não foi em Jerusalém que o apóstolo Paulo foi chamado. Ele estava saindo de Jerusalém e indo para Damasco, a caminho. A sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus é incrível. Porque se ele tivesse sido chamado em Jerusalém, ia ser associado a Jerusalém como sede do cristianismo. Então ele estava indo no caminho e foi fora de Jerusalém. Fora de Jerusalém. Então é muito interessante esse detalhe que vai nos ajudar para entender agora a mudança das coisas. Estevão foi rejeitado nos capítulos anteriores. O evangelho já foi pregado aqui por o Etíope. Em seguida ele era um prosélito. E agora 9, mais um apóstolo está sendo chamado diretamente pelo Senhor, fora de Jerusalém. Então o Espírito Santo está deixando aqui claro, né, que as coisas estão mudando. O Espírito Santo agora vai começar com a rejeição de Estevão. Os judeus sacramentaram a tentativa de Deus e encerrou com eles. Agora Paulo vai ser chamado para ir para os gentios, para agora escancarar de uma vez. Porque os discípulos começaram a fazer isso, meio obrigados por causa da perseguição. Só que agora o Espírito Santo vai trazer um apóstolo que vai trazer luz agora, mais luz sobre essa nova dispensação que está iniciando. E ele foi chamado fora. 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então o apóstolo Paulo está sendo chamado, é um caso específico aqui. O Senhor Jesus chama alguém especificamente. Hoje isso não acontece. Hoje existe muitos relatos de pessoas que têm sonhos, que têm visões, que viram anjos, que estiveram no céu. Mas aqui é um caso específico. Por quê? Porque, como nós lemos ali, mais adiante, esse aqui é um vaso que vai ser usado por Deus para anunciar o nome do Senhor, tanto a judeus como a gentios. Então é um caso específico aqui. O próprio Senhor Jesus aparecendo para ele e chamando ele. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo não sabia quem era essa pessoa. Quem é, Senhor? Paulo estava cegado pelo zelo religioso. Ele era um judeu. Nós sabemos que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele era judeu de judeus, fariseu. Ele era da seita mais rígida do judaísmo. E ele estava perseguindo por zelo religioso, cego. Falando mais uma vez da multiforme sabedoria de Deus, para a nossa própria humilhação, para a humilhação do homem natural, para a humilhação do homem religioso, Deus vai chamar aquele, o que menos merecia. Vamos supor, se nós podemos falar assim, né? Por mérito, se alguma coisa pudesse ser recebida por mérito, se fosse aos nossos olhos, se nós estivéssemos lá na cena, se nós estivéssemos lá sendo perseguido, nós ia estar amaldiçoando esse homem aqui, nós ia estar praguejando. Mas Estevão, antes de morrer, ele orou
e pediu pelos algozes dele, como o Senhor Jesus fez. Atos 7:60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então, no nosso pensamento natural, é difícil nós orarmos por nossos perseguidores. É um exercício difícil de nós. A gente orar para quem nos persegue, orar para aqueles que fazem oposição por nós. A palavra nos orienta a isso. Mas Estevão lá orou. E o Senhor está respondendo agora aqui. O maior perseguidor, Paulo escreve numa das cartas que ele era o maior dos pecadores. Em certa parte eu vejo que é para humilhação do religioso, aquele que as ideias que nós temos que fazer alguma coisa para nos aproximar de Deus, que nós temos que buscar, que nós temos que nos esforçar, que nós temos que chorar. Paulo não fez nada disso. Paulo, pelo contrário, ele estava perseguindo cristãos, só que agora Deus olhou para Saulo e quis salvar Saulo. Eu quero Saulo, e o Senhor foi ao encontro dele. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Interessante que essa conversa foi muito rápida. O Senhor não ameaçou ele, o Senhor não falou da salvação para ele, não falou do evangelho. O Senhor falou para ele que era duro recalcitrar contra os aguilhões, que era duro perseguir a Cristo. Interessante isso. E mandou ele entrar na cidade. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Vai lá que agora eu vou preparar outro discípulo, e lá te será dito o que te convém fazer. Mas é bem interessante esse chamado aqui, um chamado especial. Hoje não acontece mais isso. O apóstolo Paulo mesmo fala que ele foi um abortivo, chamado pelo próprio Senhor, fora de Jerusalém. O ministério desse homem vai ser diferente, porque os outros 12 conheceram o Senhor vivo, enquanto ele veio para ser o Messias de Israel. Apóstolo Paulo está sendo chamado agora pelo Senhor ressuscitado, ressurreto. O Senhor já estava ressurreto aqui. Então, esse chamamento tem outro caráter. Ele vai ter um caráter celestial. O Senhor já estava na glória quando chamou ele. Então, o apostolado dele é diferente dos outros 12. Ele pergunta: quem é, Senhor? Ele é criado aos pés de Gamaliel, irmão comentou. Jesus faz vista. Os que estavam comigo viram, e em verdade a luz, se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Atenta-se que o Senhor estava cuidando disso aqui, né? O Senhor estava falando que ele era o Senhor Jesus, a quem ele perseguia. Está fazendo vista aquela parte que Gamaliel fala, quando Pedro faz seu discurso, Gamaliel fala, né, para acautelar de perseguir aqueles que, se não sabendo se era de Deus, se fosse de Deus ia permanecer, se não fosse de Deus ia se desfazer essa obra, né? O Senhor estava fazendo vista àqueles que andavam com Paulo, né? Confirmando, porque imagina se Gamaliel estava presente lá falando a eles, como Paulo era criado aos pés dele. Paulo via todas essas coisas, né, de Gamaliel, sobre aqueles que haviam de fugir, que não deixassem perseguir. Enfim, o Senhor está fazendo vista àquela passagem de que agora sim se confirma que aquela obra lá que eles não sabiam se é de Deus ou não, era realmente de Deus. Aqui eles pegam Paulo pela mão, então eles ouviram a voz. Paulo não fala para levarem até ele. Quando Saulo levanta, no 8, Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Ou seja, fica notório que eles ouviram, né? Assim como o Senhor diz para ele entrar na cidade, eles seguiram o caminho, guiando Paulo pela mão. Pensando ainda que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, e como o irmão citou lá, que ele dá o conselho para o concílio que eles fizeram, para o que fazer com Pedro e João, deixai. Só que o zelo de Paulo é tão grande, o zelo religioso é tão grande que ele não ouve o conselho do seu mestre.
Ele vai contra o conselho, porque Gamaliel disse deixa aí. E Paulo vai contra esse conselho. Como nós estávamos falando do discipulado, Paulo ele foi um discípulo de Gamaliel. E agora ele está mudando de senhorio. Agora está sendo chamado por outro. E aqui o Senhor deixa bem claro que a obra é de Deus, né? Fala para ele, né? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque naquela dúvida lá, a aparência de piedade, né? Aparência de piedade, parece que ele está tentando ajudar, deixa. Não. Aquilo ali é simplesmente porque eles tinham receio do que estavam fazendo e conheciam os oráculos de Deus. E Paulo foi criado sabendo esses oráculos. Quando ele se defende lá, ele fala, bem instruído na lei. Judeus como vocês, ele se põe, né? Fui criado judeus como vocês, como os outros, me deixa falar o povo. Então ele era bem instruído, sabia o que estava fazendo. Né? E assim o Senhor confirma para ele que essa obra é ele, a quem ele estava perseguindo. E pensando ainda na aparência de piedade de Gamaliel, ela é comprovada porque Gamaliel diz para não perseguir. Mas Deus vai usar a perseguição para bem. A instrução do Senhor Jesus em Atos 1 antes do Senhor ascender, já ressuscitado, o Senhor dá a instrução a eles. Atos 1, versículo 8. O Senhor Jesus falando. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. O Senhor Jesus ressuscitado deu instruções que eles iam se testemunhar fora também. Gamaliel, com a pretensão de humildade, não persegue e deixa. Só que a vontade de Deus vai se cumprir. Os discípulos eles não espalharam. Então Deus vai usar agora a perseguição para cumprir os seus propósitos. Que vai contra. Se realmente eles tivessem ouvido Gamaliel, os judeus, eles não teriam perseguido e teria ficado tudo a mesma coisa. Não teria mexido. Os discípulos não teriam se mexido. Comprovando que Gamaliel estava dando uma falsa aparência de piedade. E houve a perseguição. E Deus usou essa perseguição para bem. E o chamamento de Paulo também é uma prova disso. Paulo, perseguindo, vai ser agora uma oportunidade do Senhor usar de misericórdia com o maior pecador. Vamos chamar agora Paulo, o perseguidor. Foi o que o Senhor Jesus está fazendo agora nesse capítulo. No versículo 10, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, levanta-te e vai na rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Paulo e o Novo Testamento nos dá instrução para um testemunho não ser aceito, um testemunho na sua própria pessoa. No caso, uma pessoa dá um testemunho próprio. Uma pessoa não ser recebida em seu próprio testemunho. Nós temos vários exemplos disso. O primeiro está aqui. Alguém poderia contestar a visão de Paulo. Mas quem disse que tu viu? Os jovens que estavam com ele ouviram a voz, mas não viram. Mas esse servo aqui, esse discípulo aqui, Ananias, que morava em Damasco, o Senhor está tratando com ele também. Então agora não vai ser mais uma boca só, agora são dois. Paulo dizendo que viu e Ananias. Não, o Senhor realmente está tratando com ele. Tanto que o Senhor manda no 11. Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornes a ver. E Paulo também teve aqui uma visão de ver Ananias entrar. Deus está dando suporte, provisão para as coisas serem confirmadas. Ninguém poderia dizer, não, Paulo
Paulo inventou essa história. Não, Paulo realmente estava sendo chamado pelo Senhor e Ananias vai dar testemunho disso também. No versículo 13, Ananias ele vai argumentar com o Senhor Jesus em relação a Paulo. Versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito ao teu santos em Jerusalém? Esse versículo fala um pouco do que eu falei no início. O nosso inimigo, o meu vizinho tudo bem, o meu colega tudo bem, o meu familiar tudo bem, o meu parente tudo bem, mas o meu inimigo, tem certeza, Senhor? Então Ananias, como qualquer homem pensaria naturalmente, o inimigo tem certeza que é ele? 14. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Interessante o relacionamento que Ananias tinha com o Senhor. Tanto que o Senhor pede para fazer uma coisa e ele argumenta com o Senhor. Ele está conversando com o Senhor aqui. O Senhor não foi duro com ele na resposta, né? O Senhor vai trazer luz para ele em relação a essa pessoa, que é no versículo 15. A diferença, né? Já mostrando uma grande diferença que tem nessa dispensação. Nós temos acesso ao Senhor Jesus quando nós não entendemos alguma coisa. Nós temos a liberdade de, em oração, nós chegarmos a esse Senhor, né? O Senhor Jesus falou que o fardo dele seria leve e o jugo seria suave. Esse exercício aqui de Ananias com o Senhor Jesus, ele é interessante nós observar que é um exercício que nós podemos ter individualmente com o Senhor. Nós somos discípulos, nós não somos mestres. O discípulo, ele é um aluno. O discípulo, ele é um aluno. Então nós estamos sempre aprendendo. Falando em discípulo, João capítulo 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Final do versículo 31. Um aspecto do discípulo: permanecer na minha palavra, conhecer a verdade. Então, o discípulo, ele deve ser diligente em aprender. Deveria ser uma constante de aprendizado, de fé em fé, de passos em passos, aprendendo devagar, mas uma constante, né? Sempre com esse intuito no coração de querer aprender mais do Senhor, mais de Jesus. É uma característica de um discípulo querer aprender a verdade, para ser aplicada hoje como doutrina. Então, a doutrina da igreja, ela está basicamente nas cartas de Paulo, no Novo Testamento, não nos evangelhos, nas cartas, doutrina para a igreja. Então, uma das características do discípulo do Senhor é estar sempre buscando a verdade com o intuito de permanecer nela. No 31, se vós permanecerdes na minha palavra. Então, aprender para poder fazer a vontade do Senhor. Não tem como nós fazer a vontade do Senhor sem aprender. Paulo teve primeiro o quê? Conhecer o Senhor, vai ter que aprender agora, através de Ananias, para poder fazer a vontade do Senhor, para ser um discípulo também. João 13, podemos ler o 34 e o 35. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Outra característica de um discípulo do Senhor: amor aos irmãos, amor ao próximo, amor também, até mesmo, no caso, em relação aos incrédulos, porque fomos agraciados pela salvação. Deveria doer nosso coração, né? Saber que tem tantas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, estão caminhando rumo ao juízo, rumo
ao julgamento. Então, amor aos irmãos. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mais uma característica do discípulo. Quer associar isso a Efésios 4? Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, suportando-vos uns aos outros em amor. Se nós associar com esse nosso versículo aqui, ele fala ali, ó, aqui, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. É testemunho. É testemunho. E Paulo roga aqui para nós nos suportarmos em amor. Vai ser testemunho aqui também. Imagina um grupo de irmãos que brigam entre si, que há discórdia, há divisões. Isso não traz glória para o Senhor. E não dá um testemunho. O Senhor Jesus está exortando aqui no 35. Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. A gente às vezes comenta e brinca que quando a gente encontra outro cristão, sem falar, a gente já se conhece, já sabe. Há uma identificação. Como é que pode isso? É um testemunho, a pessoa vê que a pessoa tem um procedimento diferente. O amor pelos irmãos é um testemunho muito forte. Deveria ser característica de um discípulo do Senhor. João 15, 8. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Uma característica de um discípulo do Senhor, ele vai dar fruto. Ele não é joio, ele é trigo. O trigo, ele vai dar fruto. Mateus 13, 8. E outra, falando aqui da semente que caiu no solo, e outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os frutos, eles são individuais de cada discípulo com o seu Senhor, com o Senhor Jesus. Nós devemos ter a nossa comunhão individual com o Senhor Jesus, buscar, nós já lemos lá, aprender sobre a verdade, nos amar uns aos outros, que isso, se nós buscarmos isso, a verdade e o amor, naturalmente nós vamos dar os frutos. Só que não é homogêneo, nem todos os irmãos vão dar os mesmos frutos. Como a gente vê lá no 13, ó, um a 100, outro a 60 e outro a 30. A produção de frutos, ela é diretamente proporcional com a nossa comunhão com o Senhor, diretamente. Então, os frutos, eles são o resultado da nossa comunhão com o Senhor. É outra característica dos discípulos, que deis fruto.